Você está pensando em montar um negócio por conta própria? Você está a fim de empreender, de deixar a vida de empregado, de bater cartão ponto, para poder se desafiar e fazer algo por conta própria, mas não sabe por onde começar? Se você não sabe o que fazer, não sabe como começar, não sabe qual é a primeira coisa que você poderia pensar a respeito, esse vídeo foi feito especialmente para você. Aguarde só um instante, logo após a nossa vinheta tradicional, e nós vamos desmistificar essa questão do empreendedorismo. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo, seu coach de alta performance para gestão de negócios, empreendedorismo e liderança. Porém, antes de a gente continuar com o vídeo, não esquece então de deixar aqui o seu like, não esquece de ativar o sininho para receber as nossas notificações toda semana e, se você ainda não se inscreveu, aproveite para fazer a sua inscrição aqui no canal, ajude-nos a impulsionar, a levar conhecimento para todas as pessoas e eu conto com você sempre, como eu digo, pelos próximos 50 anos. Bom, o assunto aqui deste vídeo, como você já deve ter observado, é empreendedorismo. Todo mundo sabe que eu sou um apaixonado pelo assunto. Eu já estudo isso há um bom tempo, a partir da minha dissertação de mestrado. Eu gosto desse assunto, eu já li algumas centenas de livros de empreendedorismo e tanto gosto que eu simplesmente escrevi 3 livros a respeito. Como você pode ver aqui, o famoso Empreendedorismo 360 Graus, que está disponível em todas as livrarias do Brasil. É um livro denso, completo, recheado de ferramentas, de exemplos, de insights. Eu tenho certeza que você vai amar esse livro. E também agora recentemente lancei aqui com o meu amigo Youssef, lá de São Paulo, Empreendedorismo para Jovens. Um livro super bacana, numa linguagem bem acessível para você jovem que não sabe por onde começar, o que você pode pensar a respeito, quais são as primeiras ideias, os primeiros insights e assim por diante. Então esses 2 livros, Empreendedorismo 360 Graus, Empreendedorismo para Jovens, que saiu pela Ideias e Letras, e também outro que eu posso associar a essa questão, que envolve um pouco mais de liderança, que é o famoso A Atitude Muda Tudo, publicado pela Literary, e eu tenho certeza absoluta que se você ler esse livro, você vai simplesmente desenvolver algumas habilidades que tão poucos livros são capazes de te ajudar, ok? Então esses 3 livros são os meus 3 mais recentes, são assuntos ligados à gestão, empreendedorismo, negócios e assim por diante, e eu tenho absoluta certeza que você vai gostar desse tema. Eu já fiz muitos planos de negócio. E também já vi muita gente se empolgar a partir de um plano de negócio. Até eu mesmo me empolgo quando eu termino um plano de negócio. Acho uma coisa bacana, embora a gente saiba que o papel aceita tudo, mas é ali que você dá vazão para as tuas ideias, para o teu conhecimento, para a sua criatividade principalmente. Então aqui naturalmente eu não vou fazer você aprender como se faz um plano de negócio. Um plano de negócio tem uma metodologia, é algo que não é fácil de fazer, você precisa de ajuda de terceiros, principalmente na questão da parte financeira, perfeito? Mas eu vou deixar para você alguns insights que eu adoro, insights que me fizeram ter uma visão diferente a partir de convivência com empreendedores, os quais eu ajudei, a partir da leitura de livros específicos sobre o assunto. E um dos livros que eu mais gosto de citar sempre aqui nos meus vídeos, um dos livros pelos quais eu sou apaixonado, não apenas pela forma como ele escreveu, mas pela base de conhecimento que ele formou, por todos os livros que ele publicou ao longo da vida, uma pessoa que viveu 95 anos, que deu o máximo de si, embora não tenha sido um empreendedor, não tenha montado uma empresa especificamente, mas ele era um cara à frente do seu tempo. Ele gostava do assunto, ele pesquisava, ele conversou com grandes empreendedores, que é este livro famoso aqui que você vai ver a capinha dele aqui, Inovação e Espírito Empreendedor. Um livro maravilhoso, um livro que certamente você ainda vai ler. Escrito por quem? Pelo nosso grande guru Peter Drucker.
Peter Drucker era uma pessoa à frente do seu tempo. Quando Joseph Schumpeter, que era outro guru da administração, o pai da inovação, professor de Harvard, morreu em 1950, automaticamente o Peter Drucker veio na esteira com o seu livro de Practice of Management e começou ali a construir a sua história de gestão, de análise dos empreendedores, das empresas que fizeram sucesso no século XX. Inovação e Espírito Empreendedor, do grande Peter Drucker, ainda é um livro que você vai ter a grande oportunidade de ler um dia, se Deus quiser, porque é um livro denso, recheado de exemplos, gostoso de ler e certamente você não vai se arrepender. Antes de partir para os insights, eu quero lembrar de uma frase que eu adoro também, do grande Peter Drucker, que é uma frase que eu uso como mantra quando as pessoas me falam que não sabem empreender. Empreendedorismo não é ciência nem arte. É uma prática, já dizia o Peter Drucker. Olha que bacana. Empreendedorismo não é ciência nem prática. Apesar dos livros que existem de empreendedorismo, né? Inclusive os meus, eu já escrevi 3, como eu falei aqui, a respeito, nós sabemos que quando você vai para um negócio por conta própria, muitas variáveis vão acontecer, vão mudar. Vai depender da tua história, de como você lida com as pessoas, de como você lida com os negócios, de como você lida com o dinheiro, algo que nós não aprendemos durante a infância. Então essa frase é bacana para te dar um norte, para te dar assim um insight, uma reflexão a respeito do que vem pela frente. Mas lembre-se, empreendedorismo não é ciência nem arte. É uma prática e é só você fazendo, é só você montando um negócio por conta própria que você vai saber se você vai ou não conseguir deixar esse negócio um grande sucesso. Bom, então sem mais nem menos, sem mais delongas, como a gente brinca, vamos falar aqui dos 10 insights que você deve estudar, avaliar ou pensar a respeito antes de montar qualquer negócio por conta própria. Esses são insights da minha experiência pessoal com negócios, com empreendedores, a partir das pesquisas que eu fiz, que eu acho que são as 10 mais importantes para você se preocupar, pelo menos, refletir a respeito antes de começar qualquer negócio. Primeira dica, então, elabore um bom modelo de negócio. Eu sempre digo assim, nunca comece qualquer coisa, qualquer empreendimento, sem pelo menos elaborar um bom modelo de negócio. Pode ser do Peter Drucker, pode ser do Michael Porter, pode ser o modelo Canvas, não importa. Eu sempre começo pelo modelo básico de negócio, que deve atender a 4 questões, simplesinhas assim. Em que segmento você está? Com quem você vai concorrer? Quais são os principais fatores que impulsionam esse segmento? Quais são os principais competidores? Segundo, qual é o teu público-alvo? Eu lembro sempre daquela pergunta ou daquela afirmação do Jack Troughton Rice no seu famoso livro, maravilhoso livro, Reposicionamento, a Batalha por Sua Mente. Quem quer ser tudo para todos, acaba não sendo nada para ninguém. Que tipo de segmento você quer atender? É público A, público B, público C? É para a região metropolitana da cidade? É para o interior? É para a região sudeste, para a região nordeste? É para o Brasil todo? É online? É loja física? Qual é o teu público-alvo? Terceira questão, não menos importante. O que você realmente vende? Produto? Serviço? Benefícios? Que tipo de produto? Que tipo de serviço? Como é que você vai envelopar? Como é que você vai embalar? Como é que você vai vender isso no mercado? E a quarta questão, que não é do Peter Drucker, as 3 primeiras são do Peter Drucker, a quarta questão é do Michael Porter. Qual é o teu diferencial competitivo ou a tua vantagem competitiva? Por que as pessoas deveriam comprar de você e não do concorrente? Você respondendo essas 4 perguntas, você tem uma modelagem básica do teu negócio. E se você for para o modelo Canvas, essas 4 questões estão lá, mas você terá também outras 5 questões que vão ajudá-lo a estruturar pelo menos um modelo básico de negócio. Nunca comece nada sem uma modelagem básica de negócio. Segunda dica importantíssima. Invista seu tempo conversando com empreendedores que já passaram pelo caminho pelo qual você quer passar.
São essas pessoas que vão te darem dicas, vão te dar insights, vão fazer você refletir. E se você tiver bons amigos nessa área, empreendedores, empresários de uma maneira geral, pode ter certeza absoluta, as conversas serão valiosíssimas. Você aprende um pouco com eles, se inspira um pouco neles, conhece a história, saberá quais são os meandros, quais foram as dificuldades, as pedras no caminho. Então, antes de fazer qualquer coisa, não custa nada você abordar um grande empresário, um empreendedor, roubar lá um pedacinho do tempo dele para discutir, não, para entender quais são as dificuldades, como foi que eles superaram tudo isso. Isso vai te dar um impulso, vai te dar insights, vai te dar naturalmente mais ânimo para você fazer o que você quer. Terceira dica. Terceiro insight, pare de bancar o adivinho, compre um mapa. O que significa isso? Você não precisa inventar a roda. Hoje existem ferramentas próprias para você começar a empreender. Você tem modelagem de negócio, você tem design thinking, você tem o plano Canvas, você tem o próprio plano de negócio. Então não adianta você ir por tentativa e erro. Pare de bancar o adivinho. Use aquilo que o mercado oferece, os profissionais que o mercado oferece. Comece a visualizar o futuro. Como dizia o grande Thomas Watson da IBM, International Business Machine. Se você sabe como é que você quer a tua empresa daqui a 5 ou 10 anos, por que é que você não começa agora? Seja simples, mas seja, acima de tudo, preocupado com o futuro da tua empresa. Visualize, veja como você quer as questões, como é que você quer a forma de trabalho, como é que você quer as pessoas, e assim você vai maturando essa ideia ao longo do tempo. Insight número 5. Adote o pensamento estratégico desde o início. Ah, mas o que é isso, professor, pensamento estratégico? Comece pequeno, pense grande e cresça rápido. Sempre há um ditado que eu gosto de transformar aqui em insight, em reflexão também, que diz o seguinte: quanto mais estratégico, menos operacional. Quanto mais operacional, menos estratégico. É claro que o início vai te exigir muito mais operação do que estratégia. Entretanto, ao longo do tempo, você precisa parar de vez em quando, sentar e discutir com alguém, ou até contigo mesmo, consigo mesmo. O que eu preciso fazer para crescer? Como é que eu preciso bolar esse negócio aqui para fazer as coisas andarem? Como é que eu posso mudar a estratégia da minha empresa a partir de um insight que eu recebi de um cliente e assim por diante? Então é necessário pensar estrategicamente. Pensar estrategicamente é pensar de médio e longo prazo, naquelas coisas que são aquilo que a gente chama de fatores críticos de sucesso, que de fato impulsionam o teu negócio ou que fazem o teu negócio estagnar. Insight número 6. Dedique-se ao seu negócio de corpo e alma. Quanto mais você se aprofundar, quanto mais você se dedicar, quanto mais questões você pesquisar a respeito do seu segmento, do seu produto, de como lidar com pessoas, menor a dificuldade ao longo do caminho. Lembra-se, todo negócio tem aquilo que a gente chama de curva de aprendizado. Você não começa sabendo tudo desde o início, por mais que você tenha aprendido a conviver nesta área. Uma coisa é ser empregado, outra coisa é você montar um negócio por conta própria. Então, vai brincando com a tua curva de aprendizado de maneira séria. Entenda que tudo precisa ser amadurecido. Existe um tempo para você poder dominar completamente qualquer coisa que você queira fazer na vida. Insight número 7. Não misture as coisas. Lembre-se, cada coisa no seu lugar. O que significa isso na prática? Não misture dinheiro da empresa com dinheiro pessoal. Não misture os relacionamentos da empresa com o relacionamento familiar. Eu sei que na maioria das vezes você monta uma empresa junto com a esposa, com os filhos, mas tente da melhor forma possível trabalhar isso de maneira profissional. Caso contrário, será frustração na certa. Ambientes diferentes demandam por competências diferentes. Ser pai é uma coisa, ser patrão é outra coisa. Quando você mistura esses ambientes e quer tratar os filhos como se fossem empregados, ou os empregados como se fossem filhos, certamente você confunde a relação. E ao confundir a relação, você se perde. E aí simplesmente você não sabe depois como lidar com tudo isso no momento em que ocorrer uma situação mais difícil,
mais complexa e que envolve muito mais relacionamento do que o próprio negócio, do que a própria técnica em si. Cada coisa no seu lugar. Insight número 8. Adote um comportamento empreendedor desde o início. É impossível ser empreendedor somente falando de negócio. Então comece desde o início adotando um comportamento empreendedor. O que tem num comportamento empreendedor? Decida rápido, aprenda a tomar riscos calculados, trate as pessoas como se fossem técnicos, pessoas competentes, não apenas como um número. Preocupe-se com o fluxo de caixa, preocupe-se com a gestão do negócio, preocupe-se com a estratégia, faça o melhor que você puder para o teu cliente, preocupe-se com as coisas que de fato fazem diferença desde o início. Aprenda a tomar decisões difíceis, arrisque-se de vez em quando, tenha, portanto, o pezinho no chão, mas não seja tão comedido. Afinal de contas, o risco faz parte do negócio. Ouça bastante. Você não precisa implantar tudo aquilo que lhe dizem, mas seja um bom ouvinte. Você nunca sabe de onde sairá a próxima dica legal, o próximo insight bacana. Portanto, é preciso ter o ouvido aberto. Insight número 9. Monitore os resultados diariamente. O que significa isso? Você precisa acompanhar os números, precisa acompanhar os resultados, os indicadores principais da sua empresa. Não dá para você ficar esperando o final do mês, ficar esperando o próximo mês ou daqui nos próximos 6 meses para ver se a coisa melhora. Portanto, monitoramento de resultados é diário, até para você promover os ajustes necessários, fazer as correções, recolocar as pessoas, reposicionar as pessoas dentro daquilo que você imagina que é mais saudável, que é mais prático e que é mais assertivo para o seu negócio. 10º e último insight. Esse é o principal. Eu adoro esse pensamento, até porque não é meu. Perfeito? Esse insight é de um pesquisador de empreendedorismo chamado Jeffrey Timmons. Mas eu adoro esse insight. Eu vivo brincando com os meus colegas, com os meus clientes e com os meus alunos. E é simples assim. A felicidade é um fluxo de caixa positivo. Olha que bacana. Cada vez que você estiver avançando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, não se empolgue, seja comedido, tenha pezinho no chão. Porque uma coisa é receita, uma coisa é fluxo de caixa, mas outra coisa é o lucro. E quando é que você vai saber se a empresa deu lucro ou não? No final do mês, quando você recebe o balancete, quando você apura o resultado final da tua empresa. Uma coisa é você ter dinheiro em caixa, outra coisa é você ter o lucro. São coisas completamente distintas. Mas se você tem dinheiro em caixa, se o teu fluxo de caixa está respondendo bem, se você não tem que estar o tempo todo correndo atrás de banco, de empréstimo e outras coisas mais, certamente já é um bom sinal. A felicidade é um fluxo de caixa positivo. Isso vale para a vida pessoal e vale para a vida profissional. Portanto, não se empolgue enquanto o negócio não estiver consolidado. E leva tempo para você consolidar o negócio. Não é assim do dia para a noite que você consegue simplesmente fazer o negócio dar dinheiro. Alguns negócios levam anos para se consolidar e até lá você tem que, como eu brinco sempre, ir comendo músculo, um patinho, um alcatra. Lá na frente você vai comer um bom mignon, como eu sempre digo. Mas não se empolgue. Até que o seu negócio consiga de fato decolar, haverá um bom espaço de tempo, mas eu tenho certeza absoluta que com um pouquinho de fé, de planejamento, de boa vontade, de iniciativa e muita resiliência, você vai conseguir chegar lá. Gostou do vídeo? Tenho certeza absoluta que sim. Então não esquece, como eu sempre digo, deixa aqui o seu like, não esquece de ativar o sininho para receber as nossas notificações e, dentro do possível, inscreva-se no nosso canal, ajude-nos a impulsionar essa ideia. Eu estarei aqui com você nos próximos 50 anos e tenho certeza absoluta que você também vai compartilhar esse vídeo com o maior número possível de amigos. Por enquanto é isso, espero que você tenha aproveitado bem e que você aproveite ao longo da sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.